E aí, rapaziada, tudo certo? Aqui é o Tadeu. Nesse vídeo eu vou tratar com vocês sobre criação de hábitos, né? Eu vejo muitos vídeos aí do pessoal querendo criar um hábito novo ou deixar de fazer um hábito nocivo à sua saúde, à sua vida. E creio que esse vídeo aqui vai te ajudar bastante. Eu tirei a inspiração desse livro aqui, né, do Julius Paiô, A Educação da Vontade. Esse livro aqui é muito extenso, muito profundo, né? Isso que eu vou tratar com vocês dessa criação de hábitos. No modelo que eu vi aqui nesse livro é tipo 1/3 do que é o livro. Esse livro aqui é bem profundo, tem muitos conselhos da vida intelectual, então eu recomendo bastante. Beleza? Fica aí a literatura principal, né, desse vídeo que eu tirei daqui, né, da Educação da Vontade. E para complementar também, peguei uma técnica aqui do Terapia de Guerrilha, do Ítalo Marcilli, né, tem um capítulo que ele traz uma técnica muito legal que eu vou tratar com vocês aqui durante esse vídeo. O que acontece? O Julius Paiô, ele diz que a vida íntima do homem ela é formada por 3 elementos, né, que é a ideia, que seria a razão, né, a ideia, o afeto, os estados afetivos, a emoção, etc. E, por fim, a ação propriamente dita. Eu vou conceitualizar para vocês, né, esses 3 elementos, e cada um desses elementos eu vou trazer uma técnica, seja da psicologia, seja da espiritualidade, mas que com certeza vão ser muito úteis se vocês aplicarem na vida de vocês. É natural que na criação de hábitos a gente falhe em pelo menos um desses 3, concorda? E é por isso que eu estou falando da inteligência, porque a inteligência ela difere da razão. Essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. A inteligência e razão são 2 coisas diferentes. A inteligência é uma faculdade mais superior do ser humano. Por isso que a razão ela está aqui na ideia, que é o primeiro ponto que eu falei, primeiro elemento. A inteligência ela fica em cima de todas essas 3, ou seja, compondo esses 3 pontos forma-se a inteligência, né? A título didático é mais ou menos isso. E aí vou começar a explicar aqui esses elementos para vocês. Conforme eu for explicando, conceitualizando esses elementos, eu vou passar uma técnica, certo? E aí, no final, a gente tenta condensar tudo e usar isso ou para criar algum hábito ou para deixar, né, um hábito nocivo à sua saúde. Só uma lembrança, se você está vendo esse vídeo para tentar deixar de fazer um hábito, entenda. Quando você tira alguma coisa, você tem que botar outra, tá? Então, se você vai parar de fazer um hábito, você tem que botar outro hábito em cima. Alguma coisa tem que ocupar esse lugar. Nós temos 24 horas e essas 24 horas são ocupadas sempre, tá bom? Nem que seja dormindo, beleza? Então é isso, acho que é só uma observação. Não dá pra tirar as coisas do nada, beleza? Tem que botar outra coisa no lugar. Enfim, é isso. Então aí, vamos lá. Começando com a ideia. Gente, a ideia é o seguinte. Você já deve ter experimentado, né, essa sensação de... Dando exemplo aqui do canal, que eu falo muito de estudos, de leitura. Quero começar a ler. Beleza, essa é a ideia. Ok? A ideia é, quero começar a ler. Por que eu quero começar a ler? Porque eu quero ser mais inteligente, quero ter mais vocabulário, enfim. Ou porque eu preciso passar na prova, enfim. Esse é o conceito. Quero começar a ler. Sua razão já entendeu. Mas se fosse só a razão, você já teria feito, não teria problema nenhum, você não teria nem que ver esse vídeo. Mas tem um elemento aí, né, que são os estados afetivos, os afetos, as emoções que influenciam nesse tal conceito, nessa tal ideia. E aí você não consegue ler. Eu vou ler, né? Eu abro um livro, eu que não tenho hábito de leitura, abro um livro, começo a ler e na primeira página me dá sono. Por que me dá sono? Porque eu tô cansado? Pode ser. Você tá cansado, né? Não dormiu direito. Mas vamos supor, chega um dia que você dorme o dia todo. Você abre o livro, tá? Você lê uma página e te dá sono. Você realmente acha que é cansaço? Não é. Sabe o que é isso? Estado afetivo. Você não tem o hábito de leitura. Então você tem que criar o hábito de leitura. Mas isso eu vou explicar um pouco melhor quando eu for tratar dos estados afetivos. A principal coisa que você tem que levar do elemento da ideia na criação de hábitos, ou seja, do elemento da razão da criação de hábitos só a razão não é suficiente para a criação de hábitos. Só a ideia de vou começar a ler porque ler vai me deixar mais inteligente não é suficiente para você começar a ler de fato.
beleza? E aí o Paio fala no livro dele que um estado presente é, em geral, muito mais forte que um estado pensado. Ou seja, uma ação de fato que rompe, né, essa cadeia de associações que você tem na sua cabeça. Vou explicar sobre essas associações no segundo ponto. Quando você tem um estado presente, o que é um estado presente? Dando um exemplo. Por exemplo, se mover, né, andar de um lado para o outro, falar alto, escrever, né, botar para fora, de alguma forma te puxar para a realidade, sair da sua cabeça, né? O problema dessa superestimulação à ideia, essa superexcitação da razão, é que a gente fica muito preso na nossa cabeça. Então a gente precisa de algo que tire a gente da nossa cabeça e nos leve para a realidade. Então a gente pode, por exemplo, gritar, dar um grito quando a gente estiver muito preso. Putz, por que eu não consigo ler mesmo sabendo que é bom? Cara, sei lá, dá um grito, se move, não sei, cara, escreve o que você está sentindo, não sei. Tenta expressar isso para fora, tenta chamar a sua atenção para fora, para você não ficar super excitado, sua razão não ficar super excitada, certo? Isso é uma mini dica, não é a técnica ainda, né? A técnica seria a chamada reflexão meditativa. A reflexão meditativa seria o seguinte, pegando o exemplo da leitura, por exemplo. Você vai trabalhar em 2 momentos. Primeiro, o ponto positivo de você começar esse hábito, que seria ficar mais inteligente. E segundo, o ponto negativo, que seria ficar ignorante, ser mais burro, sei lá. Você vai botar aí o hábito que você quer, você vai pegar os 2 polos. Primeiro, você vai pensar no lado negativo. O que você vai perder se você não começar a ler? Putz, vou ser uma pessoa mais, ignorante, mais retrógrada, vou perder oportunidades ali, né, de bolsas na faculdade, vou perder oportunidades de emprego, meu papo vai ser uma merda. Não que só a leitura deixe o papo bom, mas a título de exemplo, tá? Meu papo vai ser uma merda, o pessoal ali que gosta de ler, eu não vou ter papo com eles, né? Eu queria ser uma pessoa muito mais inteligente, não vou ser. Então você vai focar nas perdas de você não cumprir esse hábito. Você vai tentar focalizar as emoções mesmo. Tipo assim, alguém te perguntar uma pergunta básica. Quem era líder do partido nazista na Segunda Guerra Mundial? E você não saber responder, e você ficar envergonhado, você vai focalizar nessa emoção, né? Essa é a reflexão meditativa. Você vai ficar ali por 5 minutos, pensando nos lados negativos, né, do negócio. Vai escrever ali, vai tentar mentalizar, pensar, né, bem nessas coisas negativas, no lado ruim de você não adquirir esse hábito. E, por outro lado, o lado positivo, não é isso? Mesma coisa. Você vai refletir os lados bons, pensa nas oportunidades aí que você vai ter na vida, né? Das amizades que você pode fazer, pelo repertório intelectual que você vai criar, né? Pela criação de vocabulário, você pode criar até novas oportunidades de emprego, cara, né? Pode, através da literatura, você pode virar escritor, você pode aprender várias profissões, né? O livro, propriamente dito, é o melhor instrumento que você tem para assimilar conteúdos, né, de um autor. Então, assim, tem muitos benefícios. Aí você vai focar não só no benefício racional, né, tipo, eu quero ler para ter mais vocabulário, mas não, você vai tentar se imaginar em uma situação que, putz, você está sendo prestigiado por ser um bom leitor, por ser uma pessoa inteligente, por ser uma pessoa que tem um repertório intelectual, por ser culto. Então você vai imaginar a emoção. A questão da reflexão meditativa é justamente essa, é não ficar tão focado na ideia, mas desenvolver essa ideia e associá-la a uma emoção negativa, caso queira espantar, né, alguma coisa, ou positiva, caso queira atrair alguma coisa. Essa é a técnica para a ideia, beleza? É bom que essas técnicas que eu vou falar, gente, essa é a primeira das 3, mas que essas técnicas sejam trabalhadas em conjunto, beleza? Porque você tem que trabalhar nesses 3 pontos, porque é só assim que você age com inteligência na criação de hábitos, ok? Bom, o segundo ponto, gente, o segundo elemento, né, é o próprio afeto, é o estado afetivo, que é o estado assim mais polêmico dos 3, porque é onde a gente geralmente trava, né? Inconscientemente é onde as pessoas desistem de criar novos hábitos, né? Desistem de uma dieta, desistem de um estudo para concurso público, desistem de
de estudar, enfim, de algo mais custoso, simplesmente porque não sabem como criar esse hábito. E esse estado afetivo a gente tem que entender algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem que entender é um princípio psicológico, que é a lei da associação. A lei da associação é uma coisa liga-se à outra. E a partir do momento que essa uma coisa vem à tona na minha vida, naturalmente a outra puxa também. Então, dando um exemplo aqui do milkshake. Putz, gosto de milkshake, né? Eu sinto ali um prazer na comida do milkshake, né? De experimentar o milkshake, sinto uma espécie de prazer. Quando eu vou comer um sorvete, que é muito semelhante ao milkshake, eu sinto um prazer semelhante. Quando eu sinto aquele prazer, esse prazer naturalmente me lembra do milkshake. Eu lembro, putz, olha só, me parece milkshake. Legal, interessante. Aí eu vejo uma imagem do milkshake, né? Estou em outro dia, né? Vejo a imagem do milkshake. E a própria imagem do milkshake já me relembra aquele prazer. Quer dizer, a lei da associação. E essa lei da associação, né, enfim, desenvolve-se logo na infância, né? É essencial para a nossa sobrevivência. Só que essa lei da associação cria em nós hábitos afetivos, né? Padrões afetivos. E o problema desses padrões afetivos é que, dependendo da sua vivência, esses padrões afetivos são mimados, né? Tornam a gente mimados, tornam a gente imaturos. E seguindo o curso natural, se a gente simplesmente deixar levar, né, esses padrões afetivos na nossa vida, simplesmente deixar fluir, né, que é o que a filosofia de hoje, né, do Instagram, do Facebook conta, deixa fluir. Deixa fluir que você não vai conseguir criar hábito nenhum. Essa que é a verdade, né? Se você deixar fluir, você vai se tornar uma pessoa mimada e imatura. E o propósito da criação de hábitos é justamente o contrário. É você, através da disciplina, você conseguir criar um novo hábito. E qual que é o segundo ponto, né, desse elemento do estado afetivo? O segundo ponto é justamente a disciplina. Como a gente tem um hábito afetivo, a gente está acostumado a reagir dessa forma por conta das leis da associação que eu acabei de explicar. Quando a gente rompe com essa cadeia, né, através da disciplina, a gente sente dor. E essa que é a coisa. A gente sente dor. Porque é como se a gente literalmente, né, pegasse uma corda e rasgasse a corda. Né? É isso que a disciplina faz. A disciplina pega e rasga a corda. Isso para destruir um hábito afetivo, né? Ou ressignificar, etc. E aí quando você vai criar um novo hábito, é como se você formasse uma corda nova. Só que você não vai formar uma corda nova assim, tá pronta a corda. Não vai. Você vai formar a corda fio por fio. E cada vez que você se esforça para fazer aquele hábito, um fio é formado, e aí depois de 30 dias, depois de 60 dias, de tantos fios serem formados, aí esses fios se tornam cordas. Mas esses fios são formados através da disciplina que, por consequência, tem dor. E a dor acontece porque a gente rompe com esses hábitos afetivos, certo? E a disciplina é justamente fazer o que nos é antinatural, o que não nos é natural. A disciplina é fazer algo que tenha propósito na nossa vida, mesmo se a gente não tiver vontade. Essa é a grande chave para vencer os estados afetivos para a criação de hábitos. Disciplina, certo? E se tratando de disciplina, a técnica que eu vou deixar aqui com vocês é dos grandes monges aí, né, orientais, dos monges católicos, que é a questão da mortificação dos sentidos. O que seria isso? Bom, você vai pegar um prazer lícito, certo? Um prazer lícito, e você vai se abdicar dele. Então, se você toma banho quente todos os dias, você vai passar a tomar banho frio. Se você toma café com açúcar, você vai passar a tomar café sem açúcar. Se você toma refrigerante, você vai passar a tomar água no almoço, em vez de refrigerante. Sabe? Prazeres lícitos, prazeres que você naturalmente tem no seu dia a dia, você vai arrancar eles. Certo? Se você está acostumado a acordar às 7, você vai acordar às 6. Aproveita já acoplando isso aqui tudo. Tá acordando às 7, acorda às 6, toma banho frio, café sem açúcar. Mortificação de sentidos. Né? A emoção ela é uma ação psicossomática no corpo. Né? Ela é um impulso psicossomático. O que significa isso? Significa que
A emoção não é só um processo psíquico, mas também biológico. O que está aqui ao mesmo tempo. Isso que é emoção. A emoção é como se fluísse daqui do seu peito e fosse para a cabeça. Entende? Essa que é a emoção. Então, o processo da mortificação de sentidos é, de fato, maltratar um pouquinho o seu corpo, né? Para você entender, para ele entender quem é que manda. Tá entendendo? Você vai, de certa forma, mortificar esses sentidos para tirar o trono do estado afetivo da sua vida e botar um pouco esse trono à razão. Mas a razão no trono ainda não é o essencial, certo? Eu estou falando aqui porque é um processo. O ideal é que no trono não fique nem a razão, nem a emoção, mas sim a sua inteligência, que engloba os 3 pontos. E o último seria a ação propriamente dita, né? É quando você se decide, né? Que leitura é algo bom, que leitura vai te tornar mais inteligente. É quando você dá uma maltratada no próprio corpo, né? Deixa aí seus hábitos afetivos não tão mimados assim. Ele já entendeu que quem manda na sua vida é você e não suas emoções, né? E aí você parte para a ação, que por instrumento tem um músculo. E por que eu estou falando isso? Bom, é que para você realizar uma boa ação, você precisa ter um corpo bom também. Então, as dicas que eu dou é se alimente direito, faça atividade física, né? Tem um processo aí de higiene, né? Escova seu dente, toma banho todo dia, tá entendendo? É higiene básica, né? E alimentação, atividade física, que são dicas assim básicas, mas que influenciam na sua ação. Para você tomar uma ação firme, segura. Quando você for ler o livro, você lê com concentração, com dedicação, participando da leitura, pegando lápis, rabiscando, né, anotando as coisas, grifando, com inteligência, certo? Com inteligência. Mas a partir de tudo, a ação desses 3 elementos é o mais importante. É a ação propriamente dita que vai te conectar com a inteligência. Porque, querendo ou não, cara, se você ficar flertando só com a ideia, se você ficar flertando só com a emoção e não fizer nada efetivamente, bom, então você não vai realizar nada, certo? Você tem que conseguir tirar esse conhecimento da cabeça e jogar para fora. Você tem que conseguir tirar essa emoção do teu peito e transformar ela em algo bom para o mundo. É por isso que a ação ela vai ser a ponte, né, para a inteligência. Porque a ação propriamente dita é o que conecta a sua imaginação à realidade. Ela é a ponte que liga a sua imaginação à realidade. Certo? E na ação acontece o seguinte, né? Vamos pegar um exemplo do livro de novo. Quando você está cansado, está com sono, mas você tem que bater ali sua meta de ler 10 páginas por dia. Acontece um processo chamado janela de hesitação, né? Janela de hesitação é quando sua razão e a sua emoção entram em conflito, os 2 primeiros pontos. Aí chega a sua ação para resolver o negócio. Lembra que eu falei que é a ponte da inteligência? Então, é por meio da ação que a inteligência se manifesta. Você tem ali, eu sei que eu estou cansado, mas a leitura é importante, porque ela vai me deixar mais inteligente. A emoção vai dizer o seguinte: tudo bem, eu entendo que a leitura vai me tornar mais inteligente, mas eu estou cansado, certo? Então eu quero descansar. E lembra que eu falei que a emoção sempre vai ganhar na razão? Se você se deixar levar, o seu hábito afetivo da sua emoção vai engolir a razão e você não vai ler. Por isso, disciplina, certo? Vai chegar o momento da janela de hesitação, a janela de hesitação é como se fosse um ringue, né? Que começa aí, de um lado, a sua razão, de outro lado, a emoção. E aí, a sua disciplina é o que vai dar força para a sua razão sobrepujar a sua emoção. E aí você vai agir. Só que, perceba, eu até errei aqui, né? A ação, ela não vai necessariamente dar força à sua razão. A ação, ela vai simplesmente agir. Ela não vai ficar alimentando a razão. E para isso, essa técnica, né, que eu vou mostrar para vocês, é muito simples. Se chama técnica da contagem regressiva. Quando você se encontrar na janela de hesitação
onde a sua razão começa a falar, a sua emoção começa a sentir, né? Você vai simplesmente contar 5, 4, 3, 2, 1 e vai agir. Simples assim. Aí você fala, Tadeu, não é possível que seja tão simples assim. Eu falo, tenta, né? Tenta. Se não der certo para você, você pode vir aqui no canal, a gente tenta achar outra técnica, outro jeito aí para te ajudar. Mas de forma geral, a técnica da contagem regressiva dá certo. Você sabe por que dá certo? Porque a técnica da contagem regressiva, ela não dá voz nem à razão e nem à emoção. A ação propriamente dita dessa contagem regressiva e simplesmente agir, ela cria essa ponte, né, entre o seu imaginário e a realidade. E quando você está na realidade, cara, a realidade te puxa para ela. Você sai da sua cabeça neurótica, sabe? Dessa cabeça mimada, né? Porque é neurótico dos lados, cara. É neurótico obsessivo na razão, porque eu tenho que fazer, porque isso é o certo, isso não sei o quê. E é neurótico por causa da emoção, porque é mimado. Eu sei que é bom, mas eu tô cansado. Eu sei que é bom, mas eu tô estressado. Eu sei que é bom, mas eu tô com sono. E através dessas 3 técnicas que eu passei para vocês, acredito que vocês vão começar a criar os hábitos com muito mais inteligência, né? Então é isso, né? Comenta aí o que você achou do vídeo, né? Deixa seu feedback aí nos comentários. Se você tem alguma técnica aí para ajudar o pessoal, para me ajudar também. Gostaria muito de saber a sua opinião. Se você discorda de alguma coisa, né? Eu peguei esse método do livro do Julius Paiô, mas eu sei que também tem outro método, né? Que é o do Charles Duhigg, né? Do Poder do Hábito, que eu tenho aqui, mas está emprestado com a minha irmã. Eu posso até trazer esse outro método em um vídeo futuro. Mas é isso que eu tenho para trazer para vocês. Espero que tenha sido de valor, que tenha sido útil para a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Fique com Deus.